Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes e esse é o Mapa do Direito. No vídeo de hoje vou te falar tudo sobre a isenção da taxa de inscrição do 30º exame da OAB. Então vem comigo! Olha só, pessoal, foi publicado o edital do 30º exame da OAB. As inscrições vão até o dia 30 de agosto de 2019, então tá acabando as inscrições. Você também pode pedir a isenção da taxa de inscrição até esse mesmo dia 30 de agosto. Mas no último exame, o 29º exame, a FGV inovou e para esse pedido de isenção, ela passou a exigir um monte de documentos, várias declarações. Então ficou muito mais difícil. E agora no 30º exame ela também manteve essas exigências. E muita gente está com muita dúvida, não sabe como fazer, como agir. Então eu tô aqui para te ajudar e a gente vai analisar esse tópico do edital e eu vou te explicar passo a passo o que você deve fazer para você conseguir a isenção da taxa de inscrição. Vou colocar o edital aqui na tela e vem acompanhando aqui comigo. Olha só, o item 2.6 do edital do 30º exame fala sobre a isenção. Poderá ser concedida a isenção do pagamento da taxa de inscrição, o examinando que é cumulativamente. Então ele tem que ter as duas situações ao mesmo tempo, de forma cumulativa. Estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico. Tem que ter o CadÚnico. Se você não tem o CadÚnico, você não pode pedir a isenção. O CadÚnico, ele é um cadastro do governo social para famílias hipossuficientes que você faz geralmente na Secretaria de Assistência Social ou CRAS do seu município. Então, se você tem o CadÚnico, você vai conseguir a isenção se você comprovar a hipossuficiência de recursos financeiros para o pagamento da taxa. Para você ter a hipossuficiência, você tem que estar dentro de uma dessas duas situações. Primeira situação, família com renda, aquela pessoa com renda familiar mensal per capita, ou seja, por pessoa, de até meio salário mínimo. Por exemplo, se a sua família é composta por duas pessoas, você e sua esposa, ou você e seu esposo, e a renda do casal é de um salário mínimo, dividido por 2, meio salário mínimo, preenche o requisito. Ou então, a que possua renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. Se o somatório de todos os rendimentos da sua família for inferior a 3 salários mínimos, então você também preenche o requisito. E se você não tem família, se você é sozinho na vida e ganha até 3 salários mínimos, preenche o requisito. Tá aqui no edital. E 3 salários mínimos é R$3.000. É bastante, quase R$3.000. Então é bastante coisa, tá? Então, ou renda por pessoa de meio salário mínimo ou renda geral da família de até 3 salários mínimos. Continuando aqui, você tem que fazer o pedido e tem que enviar toda a documentação até no máximo 30 de agosto, que é o último dia da inscrição para o 30º exame da OAB. E olha só, você vai ter que enviar, além de estar preenchido esses requisitos, você vai ter que enviar os seguintes documentos. Cópia da carteira de trabalho atualizada das seguintes páginas. Quando a gente fala cópia, pessoal, não é bem uma cópia, é a digitalização, porque você não vai mandar nada pelos correios, é tudo pelo site da FGV. Então você vai digitalizar ou então tirar uma foto bem legível da sua carteira de trabalho. Quais são as páginas? A página da identificação, da qualificação civil, último registro do contrato de trabalho, e página em branco posterior ao último registro. Então, olha só, vamos supor que você tenha já tido 3 vínculos de emprego na sua carteira de trabalho. Você tem que mandar foto do último vínculo de emprego que você teve e da próxima página em branco, comprovando que você não teve nenhum vínculo depois daquele. Essa é a forma que você consegue comprovar o último vínculo que você teve. Rescisão do último contrato de trabalho, página das anotações gerais. Olha só, aqui tem muitas empresas que não anotam nada em anotações gerais sobre rescisão do contrato de trabalho. Então, minha sugestão, se não tem isso, manda todas as fotos da parte de anotações gerais. Se não tiver nenhum contrato de trabalho registrado na sua carteira de trabalho, deverá apresentar cópia das seguintes páginas.
identificação, qualificação civil e primeira página destinada ao registro dos contratos de trabalho em branco. Se você nunca teve a carteira anotada, manda os dados gerais dela lá, da identificação, qualificação, e a primeira que está em branco. Se desempregado, observar o disposto no subitem 2.6.1.1.1. Esse subitem fala o seguinte: o examinando deverá encaminhar somente os documentos que sejam pertinentes à sua situação. Caso não possua algum dos documentos ou não se enquadre em alguma das situações do item 2.6.1.1, o examinando deverá encaminhar declaração de próprio punho, legível, datada e assinada sobre o seu não enquadramento. Então vamos lá. Aqui ele não falou na situação de você não ter a carteira de trabalho. Mas se você não tiver a carteira de trabalho, você vai fazer uma declaração de próprio punho com a sua qualificação. Eu, fulano de tal, brasileiro, CPF, RG, declaro para os devidos fins que não possuo a carteira de trabalho e previdência social. Coloca o local, coloca a data e assina. Se você estiver desempregado, você vai tirar todas as fotos da sua carteira de trabalho e, além disso, você vai fazer uma declaração. Essa mesma coisa. Eu, fulano de tal, declaro que no momento estou desempregado. Além disso, você vai ter que enviar cópia dos 3 últimos contra-cheques ou comprovantes de pagamento. Se não tiver, mesma coisa. Declaração. Eu, fulano de tal, declaro para os devidos fins que não possuo os 3 últimos contra-cheques. Local, data e assina. Todo documento que foi exigido aqui e que você não tiver esse documento por algum motivo, você tem que fazer essa declaração de próprio punho explicando por que você não tem esse documento. Então, por exemplo, não tem os 3 últimos contra-cheques. Por que não tem? Porque a empresa não forneceu? Então você vai explicar por que o meu empregador não forneceu os contra-cheques. Enfim, justifica essa situação. Declaração do imposto de renda, também mesma coisa. Se não tiver, faz a declaração de próprio punho. Carteira de identidade, CPF, certidão de casamento. Se você não for casado, declaração. Declaro para todos os fins que não possuo certidão de casamento, pois não sou casado. E por aí vai. Certidão de nascimento dos filhos. Se não tiver, também tem que fazer a declaração. Todos os documentos dos cônjuges ou companheiros. Se não tiver, mesma coisa. Vai fazer a declaração falando que não possui companheiro. O que é um companheiro? É quando você vive em união estável. Se você vive com alguém e não é casado, você também tem que apresentar os documentos do seu companheiro ou da sua companheira, tá? Se você não vive em união estável, também vai fazer uma declaração falando isso. Você também tem que enviar a declaração do anexo 4. A gente também vai mostrar ele daqui a pouquinho. Vamos lá, continuando aqui. O simples preenchimento dos dados necessários e envio dos documentos para a solicitação da isenção não garante o benefício ao interessado, o qual será sujeito à análise e ao deferimento por parte da coordenação nacional. Então isso significa que o simples fato de você enviar a documentação não significa que o seu pedido vai ser deferido. Eles vão fazer uma análise aí e se todas as informações forem verídicas, aí sim você vai obter esse benefício. O item 2.6.2 fala que você vai fazer esse requerimento pelo site da FGV. Você deve também colocar o número de identificação social, que é o seu NIS, ou então também é chamado de PIS, atribuído pelo CAD único. Então você tem que ver qual é o número do NIS ou PIS que está vinculado ao seu CAD único. E a declaração de que atende a condição do subitem, que é aquela declaração que a gente vai enviar ali. Tem que enviar online toda essa documentação e o sistema vai gerar um número de protocolo. Por esse número de protocolo é a certeza que você vai ter de que foi protocolado o seu pedido. Olha só, tem um item aqui que é interessante. O examinando deverá manter aos seus cuidados a declaração e toda a documentação, porque pode ser que a Coordenação Nacional do Exame de Ordem exija esses documentos. Se eles exigirem, você vai ter que enviar por carta registrada pelos Correios lá para a FGV poder analisar essa situação. E tem que tomar cuidado porque no item 2.6.3 fala que as informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do examinando, podendo responder a qualquer momento por crime contra a fé pública, o que acarreta sua eliminação do exame, aplicando ainda aquela situação lá da falta de idoneidade moral. Então, se você está mentindo nessa declaração, você pode ser condenado por algum tipo de crime, tá? Então não faça isso, somente solicite se você realmente precisa da isenção. Tem um outro item aqui que fala: o fato de o examinando estar participando de algum programa social do governo federal, como ProUni, FIES, Bolsa Família, assim como o fato de ter obtido a isenção em outros exames, não garantem por si só
a isenção da taxa de inscrição no presente certame. E o resultado preliminar dessa análise vai sair no dia 13 de setembro. E olha que interessante, você tem 2 dias, da 0 hora do dia 16 de setembro até as 23h59 do dia 17 de setembro, para fazer um pedido de reconsideração, aquele ele chama de contestação do indeferimento, pelo próprio site. É uma espécie de recurso que você vai falar lá que você não concorda com isso. E o resultado definitivo da análise da isenção da taxa vai sair no dia 24 de setembro de 2019. Se você teve deferido o pedido, beleza, já está inscrito no exame, não tem que pagar mais nada. Agora, se foi indeferido esse pedido, aí você vai ter que pagar o boleto. Até quando? Dia 26 de setembro, que é o último dia que todos têm para estar pagando o boleto, tá? Então, você pode fazer essa tentativa de obter o benefício. Se não conseguir, paga o boleto para poder fazer a prova. E aqui tem um item interessante também que ele fala: o examinando que tiver o seu pedido de isenção deferido e que concomitantemente efetuar o pagamento da taxa, terá o seu pedido de isenção cancelado. Então, basicamente é o seguinte: se você fez o pedido, mas pagou a taxa, você perdeu aquele pedido de isenção, tá? Ele não vai servir para nada. Agora vamos aqui para o anexo 4, que é aquela declaração. Olha só, esse aqui é o anexo 4, declaração de hipossuficiência financeira. Você vai imprimir aqui essa declaração. Aonde está aqui em rosa a edição do exame, nome completo, você vai preencher do próprio punho essas informações, tá? Vai colocar o local e a data e vai assinar essa declaração. Então, essa declaração você tem que enviar conjuntamente com todos aqueles documentos que a gente falou. Reúne toda essa documentação. Se você realmente precisa dessa isenção, batalhe por isso, não deixe passar, porque a taxa é de R$260, é uma taxa muito pesada. Ok? Espero que eu tenha ajudado você aí. Se você ainda ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que a gente ajuda a solucionar, ok? E vem comigo traçar o mapa da sua aprovação na OAB.